queridos irmãos em Cristo Jesus, primeiro a gente dá uma palavra de gratidão a Deus e aos irmãos, à igreja do Senhor Jesus, porque Deus nos concedeu a alegria de termos aqui o mês de dezembro, um mês tão bonito, não é? Nas celebrações de Natal, a nossa igreja sempre esteve com a presença bem representativa dos amados irmãos, e tivemos aqui dias muito festivos e bonitos, e concluímos no dia 31, na noite, do dia 31, que foi belíssimo, belíssimo mesmo com a realidade de nossa igreja, tivemos aqui uma presença bem expressiva e um número grande até de visitantes, e tivemos também o jantar, que foi lindíssimo, os irmãos viram as fotos. Foi um tempo gracioso, e a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero pedir aos irmãos, eu sei que os irmãos são cuidadosos e zelosos, mas mesmo assim quero lembrar os irmãos de ler o nosso boletim, e de modo muito especial o nosso editorial. É o nosso primeiro editorial à nossa igreja neste ano, e aqui eu coloco o meu coração, o meu desejo, o meu sonho, a minha oração em favor da nossa igreja. Que a nossa igreja esteja unida, firme e forte, para que a gente possa realizar o trabalho do Senhor e fazer aqui aquilo que o Senhor tem de melhor, através das nossas vidas, E eu gostaria que os irmãos lessem esse editorial, ouvindo mesmo o sonho do meu coração para a nossa igreja. Também, meus amados irmãos, falar das quintas-feiras. Nós iniciamos, para minha surpresa, com uma boa presença. Numa quinta-feira, no início de ano, e a Regina ainda chega para mim e diz: pastor, eu não vou estar. Regina, então eu vou ter que aprender a tocar piano de hoje até quinta-feira. Mas aí veio o Gilmar, e a nossa igreja estava muito bonita na quinta-feira, para uma quinta-feira, mês de janeiro, Mas nós iniciamos, irmãos, na quinta-feira, um estudo que tem como tema o gracioso compromisso de sermos cooperadores de Deus na construção do seu reino. E eu sei que é difícil, mas se o irmão puder fazer um pouquinho de esforço para estar aqui na quinta-feira à noite, tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração nesse estudo, O nosso compromisso e ao mesmo tempo o nosso privilégio de Deus nos chamar para cooperar com Ele. Parece até estranho, O irmão no final do curso disse: pastor, eu li esse aviso no grupo e fiquei imaginando como é que é esse negócio de cooperar com Deus, E é sobre isso que nós vamos falar mesmo. Esse privilégio que o Criador do sol, da terra e de tudo quanto temos nos convida, nos chama para com Ele cooperar. Começamos na quinta-feira, vamos continuar este estudo. E fica aí o apelo para aquele irmão que quiser participar, se esforçar um pouquinho de estar com a gente aqui na quinta-feira à noite. Não termina tarde, eu procuro cumprir o horário certinho. A gente começa às 19h30, às 20h30, 20h40, está encerrado o culto das quintas-feiras. Os irmãos chegam em casa às 10 horas da noite, porque fica batendo papo aqui fora. O pastor não fica batendo papo aqui, aí a Aline fica demorando, ela anda para lá, anda para cá, para dar tempo. É isso. Também quero, meus amados irmãos, dizer que o nosso coral lá ainda está de férias, volta em fevereiro, retorna em fevereiro, mas a nossa EBD, a nossa escola, já iniciou hoje, já retomou as suas atividades, E aos pouquinhos as organizações da igreja
vão também retomando as suas atividades no decorrer do mês. A nossa comissão de indicação já está com as suas reuniões programadas para reiniciar os trabalhos, porque ainda faltam muitos departamentos, muitas para serem indicados para o trabalho do ano de 2023. Né? Tem aí um convite, um aviso para a nossa Assembleia dia 19 de janeiro, quinta-feira. Não é? Nós já sabemos que nós teremos aí dificuldade com o quórum, mas está marcada a primeira Assembleia, depois teremos a segunda e finalmente a terceira, como determina o nosso estatuto. Claro que se a gente conseguir quórum aí no dia 19, vai resolver, mas eu acredito que será muito, muito difícil. Né? Dito estas coisas, meus amados e queridos irmãos, nós vamos nos colocar em pé, vamos orar ao nosso Deus, invocar a sua graça e a sua misericórdia sobre nós. Eu vou pedir ao nosso irmão diácono Gediel que nos leve a Deus em oração. Ó Deus bendito, nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, que estamos aqui na tua casa para a realização deste culto de adoração e de louvor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã para que possamos sair daqui por termos participado deste culto. Peço a Deus que o Senhor esteja nos abençoando também aquelas pessoas que estamos visitando nesta manhã, que elas também possam se sentir bem em nosso meio. Abençoa, Deus, cada um que está participando deste culto, dá-nos a tua direção. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
e ômega. Meus irmãos, nós vamos cantar um cântico que eu sei que é conhecido de todo mundo, um cântico, não vou dizer antigo não, um cântico bem conhecido. E ele traz esse nosso desejo, né, o nosso compromisso de adorar ao Senhor com o nosso coração sincero. Amém. Estás aceitado. Thank you.
nossa litania, como está aí em nosso boletim. Tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. Bendize ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Digno és, Senhor nosso, de receber a glória e a honra, o poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus. Hino de número 9 do cantor cristão. Neste novo ano, vamos renovar nosso compromisso com Deus, servindo-o com alegria, momento de dedicação de bens e vidas. Nós queremos, de primeiro momento, agradecer a Deus a generosidade desta amada igreja, que já no dia 31, na oferta de amor e gratidão, foi absolutamente generosa. Mas se o irmão ainda não fez a sua oferta e deseja fazer, durante todo o mês de janeiro, a tesouraria da igreja vai estender a campanha. Então, se o irmão por qualquer razão estava viajando, ou ainda aqueles que ainda estão viajando, enfim, o irmão terá toda
a oportunidade de fazer a sua oferta, a sua contribuição de gratidão e amor. E enquanto nós fazemos isso, temos aniversariantes, né? Regina. A Regina é a ministra de música, de arte e dos aniversariantes. Como na semana passada nós não destacamos, né, os nossos aniversariantes da semana passada, que foram quinta-feira, dia 5, né, de janeiro, foi o pastor João Miguel, ele não está aqui. Dia 5 também foi a Rosali. Dia 6 o Adnilson, mas ele ficou sem receber o cartãozinho. Eu convido o Adnilson para vir aqui à frente. Ele fez aniversário sexta-feira. O Gediel fez ontem. Gediel pode vir aqui também. Dia 13, agora dessa semana, dia 13, são as bodas de 43 anos. As 43 anos dos nossos irmãos, né? José Jorge Neder e da Cássia, que ainda estão em viagem. Mas vamos estar orando por eles. E no dia 13 também a Oresi, né, que ela está impossibilitada, né, de vir à nossa igreja. Vamos orar por ela também, né, pedindo a Deus que abençoe a vida dos nossos irmãos, né, que fizeram aniversário e que vão fazer. Né, que a gente sabe que fazer aniversário é uma bênção de Deus. A gente olhar para trás com gratidão por tudo aquilo que Deus nos fez e olhar para frente com esperança daquilo que Deus fará na nossa vida. Vamos orar então, agradecendo a Deus pelos nossos aniversariantes. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, porque só a Ti nós devemos a nossa vida, porque nós somos o milagre do Senhor. E eu quero te agradecer pela vida dos nossos irmãos que fizeram aniversário semana passada, estando aqui conosco, o irmão Adnilson e o irmão Gediel, e também te pedindo, Senhor, pelos irmãos que farão aniversário de casamento, o irmão Néder e a Cássia, a Oresi que vai fazer aniversário nesta semana. Senhor, que o Senhor continue abençoando estes irmãos e outros que fizeram aniversário e trazendo cada vez mais bênção sobre a vida desses irmãos, e que eles sejam sempre, a vida deles, o caminhar deles, seja sempre premiado com a presença do Senhor, guiando seus passos e dando vitórias em cada circunstância, em cada decisão. É isso que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Nos levará a Deus em oração, agradecendo o momento do ofertório. Estamos na tua casa para louvar e cultuar o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, pela fidelidade e legalidade dos nossos irmãos. E te pedimos também, Senhor, que nos dê sabedoria a todos que estão administrando o trabalho da tua causa, para que possamos aplicar esses recursos conforme a tua vontade. Dirija. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías.
capítulo 28, do verso 23 até o verso 29. Profeta Isaías, capítulo 28, do verso 23 até o verso 29. Diz assim o texto da palavra de nosso bom Deus: inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suga a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo e enleias ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instruiu devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Poderoso Pai, Deus Santo Todo-Poderoso, estamos reunidos aqui na Tua presença como igreja do Senhor. E te pedimos, fala, Senhor, ao nosso coração, e a Tua igreja há de ouvir a Tua voz. Ilumina as nossas mentes e sensibiliza os nossos corações. Com as nossas mentes iluminadas, haveremos de entender a Tua voz, a Tua palavra e a Tua doutrina para as nossas vidas. E com os nossos corações sensibilizados, haveremos de viver os Teus ensinamentos em cada dia do ano de 2023. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, esse texto, ele é todo maravilhoso. E infelizmente, nós não estamos vivendo nos tempos de Paulo, em que eu posso pregar o dia todo. E no tempo de Paulo se pregava o dia todo mundo ficava ali ouvindo. Mas por falta de tempo, a gente vai tentar trazer o máximo desse precioso texto sagrado. Mas com sinceridade é um texto para entregar para os irmãos o ano todo. Nós estamos iniciando aí um ano que para nós é um ano novo. Para Deus, esta ideia de ano novo não existe. Mas para nós existe, porque nós vivemos aqui. Nós estamos na realidade do relógio, do calendário. E tem significado e simbolismo para cada um de nós. E a ideia de começar um novo ano nasce nos nossos corações sonhos de recomeço, de reiniciar, ou até de começar. E eu quero compartilhar com os irmãos hoje o que eu aprendi nesse texto, ou pelo menos parte do que eu aprendi nesse texto. Nós terminamos o ano no dia 31, falando para os irmãos do nosso grande desejo, não foi? Que o nosso grande desejo seja andar com Deus. Não foi isso que nós aprendemos no dia 31? Pois agora, hoje, dia 8
de janeiro, eu quero conversar com os irmãos que esse andar com Deus implica na ideia e no conceito de uma vida planejada com Ele. Uma vida que é planejada com Ele, com Deus. Planejar a vida com Deus é o que eu aprendi neste texto. Neste texto, o profeta Isaías, divinamente inspirado, ele faz uma comparação da nossa vida como lavoura e Deus como agricultor. Nesse texto, a minha vida, a sua vida, é plantação de Deus, é seara de Deus, é fazenda de Deus, e Deus é o seu agricultor, é o meu agricultor. E fazendo essa comparação, eu descobri muita coisa. Entre as coisas que eu descobri nesse texto, é o motivo da minha dor. O motivo das minhas decepções, aflições, pelas quais eu passei e passo ao longo da vida. Você já parou algum momento na sua história e disse: por que, Senhor? Por que essa dor? Por que esse tropeço? Por que essa aflição? Por que essa angústia? Por que este erro? Pois neste texto eu encontrei as respostas para a minha vida, e eu quero compartilhar um pouco disso com vocês hoje. O texto me aponta a ideia de que eu preciso planejar os anos, os dias do ano de 2023 com a perspectiva de que eu tenho um futuro. Eu tenho um futuro. Eu tenho dias ainda para viver. Duas perguntas no texto me apontam a essa direção. A primeira pergunta está no verso 24. Por acaso, o lavrador prepara diariamente o solo para semear, ou todo dia sobre a terra ele abre a terra e a folfa? Neste caso, a resposta é não. Não. O lavrador não faz a mesma coisa todos os dias. Ele tem um calendário, uma agenda de trabalho a ser realizado para cada dia. O lavrador aqui, nós já entendemos que é Deus. Eu sou, então, a lavoura. Mas quando eu aplico isso à minha vida, a ideia é de que eu devo planejar a minha vida assim como Deus pensa na minha vida. Eu tenho que ter essa concepção de organização e de disciplina, dedicação. Irmãos amados, não é possível você viver os seus dias sem disciplina e sem ordem. A vida exige isso. O cada dia exige isso. Você não pode acordar todos os dias na mesma toada, na mesma perspectiva, para realizar o mesmo que você já fez. Você coloca um tijolo hoje e amanhã você tem que colocar outro. É
Talvez por isso a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas a cada manhã. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Pense na sua vida, planeje a sua vida nessa perspectiva de Deus. Não fique parado, contente com o mesmo de ontem. Tenha uma vida organizada e disciplinada. É loucura e é insensatez. Apesar de poético, mas não é verdadeira, a letra da poesia que diz: o acaso vai cuidar da minha vida. O acaso não cuida. Entenderam? O acaso não cuida. Eu sei que o poeta diz que você escuta no rádio e é bom de ouvir. O acaso cuida enquanto você caminha, não é verdade. E porque não é verdade, você tem que botar ordem na sua vida. Você tem que botar disciplina na sua vida. A outra pergunta que aparece no texto também é muito interessante. Verso 25. Acaso, depois de ter aplanado a sua superfície, ele não espalha o entro e as sementes do caminho? Não planta o trigo e a cevada e o seteio? Olha só, cada qual no seu lugar. Sim, é verdade. O agricultor, depois que ele preparou a terra, que ele ajeitou a terra, ele planejou com ordem e disciplina. Agora sim, ele planta cada semente no seu lugar. E para cada semente há uma forma, há um jeito de se fazer. Porque nem todas as plantas nascem do mesmo jeito e da mesma forma. E isso me leva a entender, meus amados irmãos, que eu preciso planejar a minha vida com inteligência, com conhecimento. Eu não posso ir deixando as coisas irem à deriva, como na música. O acaso vai me proteger. Não vai. Não vai. Irmãos, chorar pelo leite derramado não coloca o leite no lugar. Não é verdade? É por isso que a gente diz: não adianta chorar pelo leite derramado. Derramado. A sua vida, a minha vida não pode ser conduzida irrefletidamente, impensadamente, sem inteligência, sem conhecimento. Planejar a vida com Deus, meus amados irmãos, é aprender com Ele que a vida exige disciplina e ordem. É aprender com Ele que a vida exige de cada um de nós consciência, inteligência do que estamos fazendo, responsabilidade, compromisso. Sem isso, não é possível. A outra coisa que aprendi nesse texto é que planejar a vida com Deus requer de nós o entendimento da nossa fragilidade. Irmãos, como é difícil a gente se aceitar na nossa fraqueza. Como é difícil a gente se aceitar nas nossas imperfeições. Como é difícil
difícil se reconhecer barro, pequeno, frágil, dependente de Deus, porque desde a queda de Adão, o grande pecado da humanidade é a arrogância de se achar. Eu quero que os irmãos façam um teste do seu próprio coração e comecem a refletir como é que o irmão fica chateado quando alguém lhe diz: olha, você tropeçou. É bom dizer para o outro que ele tropeçou, mas quando alguém chega para você e diz: olha, aqui você escorregou, filho. Você já percebeu como é que você fica chateado? Você fica desgostoso? Mas eu preciso reconhecer, meus irmãos, que eu sou um homem frágil. E é por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu sou um homem frágil. Nós somos pessoas frágeis. Nós somos fracos. E aqui, já no verso 26, o agricultor sou eu. Olha só o que diz o verso 26. Pois assim Deus o instrui e o ensina adequadamente. Aqui o profeta está dizendo: olha, neste caso em particular, você é o agricultor, mas é Deus quem te orienta, te instrui, te ensina, porque você depende dele. Você precisa buscar nele orientação, direcionamento para a sua vida, para os seus passos, para as suas decisões. Eu já disse aqui e quero repetir na manhã deste domingo: liberdade, meus amados irmãos, nunca foi, nunca será fazer o que se quer, quando se quer. Liberdade é justamente o contrário, é você fazer o que se pode fazer, ou o que se deve fazer. E é por isso que o apóstolo Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí, se os irmãos buscarem lá no texto da Bíblia, segundo Valquimar, eu entendi a risadinha. Está escrito lá, não pode procurar, está lá escrito, capítulo 1, verso 7. Eu posso, eu quero, eu posso, eu quero, eu não devo, eu não faço. Isso é liberdade, segundo as Escrituras. É saber que a minha vida é pautada, é direcionada, é guiada pelo ensino de Deus, e não segundo os meus raciocínios, segundo as minhas compreensões. Até o verso 25 deste texto fala sobre o esforço, a dedicação, a organização, o conhecimento e a disciplina para o lavrador cuidar da lavoura, para conseguir os frutos desta lavoura. Mas a partir do verso 26, nós encontramos agora a parte de Deus na nossa vida, nesse planejar com Deus, neste planejar a vida com Deus. É Deus quem ensina, é Deus quem nos conduz, e eu preciso, meus amados irmãos, buscar em Deus conselhos para as minhas decisões e para a minha caminhada durante o ano de 2023. Mas o soberbo,
que carrega consigo a força e o peso do pecado de Adão com toda a sua pujança, não consegue perceber a sua total e absoluta dependência do Criador. E é por essa razão que no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, Deus diz com toda clareza que resiste, podem lembrar, resiste ao soberbo. Meu irmão, olha para si e se veja tal como você é, e não como você gostaria de ser. Porque se você olhar para si, você vai chegar à mesma conclusão de Paulo e de Davi: miserável homem que sou, que coisa horrível que eu sou, e eu não posso por mim mesmo, pelos meus raciocínios, tomar as decisões da minha vida. Eu preciso pensar na minha vida como uma lavoura que precisa ser cuidada com inteligência, que vem do Senhor para a minha vida. Eu sou dependente dele. Eu dependo dele. Eu preciso dele. A sociedade onde nós vivemos está esse caos que os irmãos estão vendo ali. Um bando de formiga, parece que desorientada, correndo cada um para um lado, cada um buscando para si, e cada vez estamos indo de mal a pior. É porque o mundo se acha, as pessoas se acham. Todos acreditam que são capazes. Meus amados irmãos, Deus resiste ao soberbo, porque o soberbo é aquele que acredita que pode planejar e conduzir a sua vida sem Deus. E por fim, o que eu quero que os irmãos cheguem em casa para almoçar e voltem à noite: planejar a vida com submissão e obediência à vontade de Deus. Esse verso 28 é um verso que eu quero pregar outras vezes aqui na igreja, porque não dá para me pregar ele só. Olha só o que diz o verso 28. O trigo, quem é o trigo? Hein, irmãos? É o cereal bom, somos nós. Em algumas culturas o trigo é até sagrado. Olha o que diz aí. O trigo é o quê? Esmagado. Esmagado para fazer o pão. Por isso, o lavrador não fica debulhando para sempre e nem esmagando com a roda do seu carro e com os seus cavalos. Ah, meus queridos irmãos, nós somos o trigo, que depois de colhido, então o lavrador vem passar sobre nós a roda. Deixa eu contar para os irmãos, esse texto diz que os outros cereais não eram esmagados com a roda, os irmãos podem ver aí, mas eram batidos com a vara. Quem já morou na roça sabe, por exemplo, usando aqui a coisa da nossa cultura, o feijão. Como que se colhe o feijão? Você colhe, põe para secar, e depois você arruma uma vara e começa a bater sobre a palha, e então o grão de feijão sai de dentro da base. Não é assim, meus irmãos? Mas o trigo não é assim. O trigo, ele precisa ser debulhado com outra forma. E qual que é a forma que o texto diz? É como que a carroça passando por cima, a roda de pedra pesada, puxada por cavalos ou bois, sendo esmagado para separar o trigo. É um estrado de madeira que tinha imensas pedras.
e ferros afiados, que era puxado por 2 bois ou 2 cavalos, e o agricultor em cima, guiando os animais. O trigo então é esmagado, para que depois de debulhado, possa ser pão. Não consegui me desvincular do que Jesus disse no Novo Testamento. Eu sou o pão da vida. Esta igreja não é o pão da vida, o pão da vida é Jesus. Mas bem que nós podemos ser pão, que alimente essa nação de justiça, de paz, de perdão e de graça. Quando a comissão conversou comigo para me tirar lá de Feira de Santana, parabéns para vocês oraram forte. Mas eu disse para a comissão que o meu sonho não era fazer uma igreja grande, mas fazer uma igreja comprometida com Jesus. Meus irmãos, em nome de Cristo, vamos nos unir em amor e em oração para sermos a igreja de Jesus, para sermos mais uma igreja de Jesus aqui nesta cidade. Os irmãos entenderam que eu estou dizendo para vocês hoje, que os sofrimentos que nós temos aqui nesta terra, e são muitos, cada um sabe a dor de ser o que é. É o trabalho de Deus na nossa vida, para sermos pão nesta terra, pão que alimenta uma sociedade faminta de Deus, pão que alimenta uma sociedade desprovida de dignidade, de moral, de santidade. Temos que ser igreja, meus amados irmãos, que viva os dias de 2023, percebendo que não sempre, isso que o texto está dizendo, mas vez por outra, Deus passa a roda sobre nós. Triturando para tirar de nós o grão de trigo, que faz o pão. É isso que o texto está dizendo, não é outra coisa. O cedro e o cominho debulha-se com a vara, é mais leve. É o feijão, mas o trigo é esmiuçado com água. É o processo de dor no qual Deus trabalha e apura e forja em nós um caráter que seja digno de ser chamado filho do Deus Altíssimo. Livro de Êxodo, capítulo 23, verso 29 e 30. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Nós somos assim por natureza afoitos.
E nós queremos resolver as coisas todas de um dia para o outro. Mas eu aprendi nesse texto que Deus não trabalha assim na minha vida. Deus é paciente e Ele não está preocupado com o tempo, porque nós vamos aprender hoje à noite que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não tem pressa como eu tenho, Ele não tem a ansiedade que eu tenho, e Ele tem um programa para a minha vida, e no programa dele Ele diz: eu não vou fazer isso em um só tempo, em um só ano, mas haverá um processo na sua história e na sua caminhada, em que você vai se aperfeiçoando para chegar ao processo, ao fim, ao propósito que eu tenho para a sua vida. É um caminhar. É isso que ele está dizendo. Que enquanto meu tempo acontecer aqui, Deus está trabalhando na minha vida. De vez em quando Ele passa a roda sobre a minha vida. Depois Ele alivia. Em outro momento Ele vai passar de novo. Ele vai passar de novo. Se Deus tirasse todos os problemas e provações pelos quais passamos, nossa alma, como um animal selvagem, facilmente assumiria o controle. É isso que Deus faz. Exatamente como está o mundo aí. Exatamente como está o mundo ao nosso redor. Nós temos, irmãos, uma natureza selvagem que está brincando para aparecer, para surgir em nós. E Deus tem que ir nos domesticando. Bem-aventurado os mansos. Mas assim que a Bíblia diz: quem são os mansos? Os mansos são aqueles que não xingam, são aqueles que não brigam. Dá uma brigadinha. De vez em quando eu solto as canecas. Jesus era manso ou não era? Manso ou não? Sim, ele disse que ele era manso. Mas um dia ele pegou o chicote, hein? Fala sério. Já pensou se o pastor pegar o chicote também? Vou pegar não. Vocês me deram inclusive o cajado, mas eu guardei, está lá no cantinho do gabinete. Mas o que é manso então, pastor? Manso, meus amados irmãos, é o homem, é o ser humano, é a moça, é o moço, é o adolescente, é o adulto que se deixa amoldar, se domesticar pela graça de Jesus. Deixa o mundo selvagem e se coloca no aprisco aos cuidados do pastor das nossas almas. Entenderam agora? Quem é manso? É o homem que foi domesticado. É a irmã Divina que me contou hoje lá. Divina não, é Diva, mas é Divina também. A irmã Diva que me contou hoje a história da sua conversão. Ela disse: pastor, eu fui à primeira igreja batista de Belo Horizonte e o pastor estava lá pregando, e quando eu saí de lá, eu disse para Jesus: eu não fumo mais, eu não bebo mais, e eu sou nova criatura. Isso faz muitos anos, né, irmã? E até o pastor morreu com câncer, vocês imaginam? E a irmã fumou? Não, balança a cabecinha assim. Irmãos queridos, prestem atenção aqui. Deus fez isso na vida da irmã Diva, mas Deus fez isso na vida de cada um dos irmãos que estão aqui hoje. Entenderam? Não foi a sua natureza, porque a sua natureza é uma natureza, diz a Bíblia, continuamente má, selvagem, mas Deus te amansou, Deus te domesticou, te fez imagem e semelhança de Deus de novo, te restaurou, te resgatou.
Os irmãos entendem que para domesticar uma natureza selvagem como a minha, isso leva um tempo e provoca dor. Os irmãos estão entendendo isso? Estão compreendendo isso? Até que o trigo apareça. Eu vou ler um textozinho que eu escrevi aqui, para mim não me empolgar demais, os irmãos sabem que eu sou empolgado. Porém, à medida que Deus nos forja nas batalhas que enfrentamos, somos fortalecidos no Espírito, multiplica-se em nós o conhecimento de quem Deus é. Aprendemos que seu agir sempre é perfeito, seja no tempo ou na ação, e o reconhecemos como único digno de louvor e adoração, quando finalmente pisamos a terra prometida. É isso que eu creio, é isso que eu vi nesse texto. Irmãos, não crie atalhos na sua vida. Não tenha medo de enfrentar o ano de 2023. Por vezes o irmão vai enfrentar doença, outras vezes tristeza, frustração, decepção, tropeço, engano, erro, falha, dor, as mais diversas. Mas eu quero trazer à sua memória alguns exemplos de homens, heróis da fé, que tiveram oportunidade de buscar atalhos, mas preferiram o caminho da justiça. Davi, os irmãos sabem, teve a oportunidade de matar Saul e se assentar no trono antes do tempo. Estão lembrados? Mas Davi preferiu esperar. José podia ter a mulher de Potifar e a vida dele teria sido menos dolorosa. Ele não teria enfrentado a prisão, acusações infundadas, mas ele preferiu o sofrimento da acusação injusta, da cadeia, da prisão, mas não fugiu do processo de Deus. Podemos também lembrar de Moisés, que cumpriu seu sonho e chamado depois de ser forjado no deserto. Eu tenho uma lista aqui, mas como eu ainda não estou no tempo de Deus, continuo no tempo do relógio, eu vou pular a minha lista para chegar logo na pessoa de Jesus, o nosso exemplo maior. Jesus não fugiu do deserto, foi para o deserto, e no deserto Deus o preparou para ser o Cristo da cruz, que nos trouxe vida e vida em abundância. O deserto, meus amados irmãos, trata com o nosso orgulho e soberba, para que nós mesmos não sejamos matador da nossa alma. Planejar a vida com Deus, portanto, meus amados irmãos, é acreditar seriamente que nós temos um futuro e viver o nosso presente com ordem e disciplina. Planejar a nossa vida com Deus para o ano de 2023 é perceber que nós não podemos viver a vida como se a vida fosse um acaso, o resultado de uma sorte, mas que a nossa vida tem que ser vivida com serenidade, inteligência e razão, conhecimento. E terceiro e por fim, planejar a vida
é entender que é mentirosa o ensino, a doutrina de que crente não tem problemas. Mas entender que as nossas dores, todas elas, é trato de um Deus amoroso, que por vezes passa a roda para tirar de nós o trigo, para sermos pão numa sociedade faminta, faminta de Deus, faminta de justiça, faminta de amor, uma sociedade que tem medo de amar, faminta de perdão, de graça, de zelo, de seriedade, de generosidade. Dia 31, nós saímos daqui com o desejo de andar com Deus, não foi? Andar com Deus como Enoque. Hoje pela manhã, eu estou completando aquela palavra. Vamos sair daqui, meus amados irmãos, com o nosso coração e a nossa mente disponíveis para planejar o ano de 2023 com Deus. Vamos planejar a nossa vida com Deus. Não tem outro jeito de andar com Deus. Não tem outro jeito. Se o irmão abrir o YouTube, ou for a uma igreja em que o pastor prometeu para os irmãos uma vida de luxo, sem dores, não acredite, porque essa doutrina não tem nas escrituras. Mas tem nessa escritura a doutrina de que em meio às dores Deus cuida de nós. Entenderam a diferença? Compreenderam a diferença? Sadraque e os seus dois amiguinhos adolescentes, vocês vão ser jogados na fornalha se vocês não negarem o nome de Deus. A resposta deles é maravilhosa. Bem sabemos, olha que coisa maravilhosa. Bem sabemos que Ele nos pode livrar da fornalha, mas se Ele não nos livrar, bendito seja o nome do Senhor. Entenderam isso, meus irmãos? É nessa fé, é nessa convicção, é nessa certeza que nós vamos ser igreja batista das Alterosas, no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e o mundo. Cada crente dessa igreja vai planejar a sua vida com Deus. Cada crente dessa igreja vai andar com Deus como Enoque andou, até chegarmos lá. Entenderam? Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Que a sua graça, que a sua palavra seja sempre poderosa nas nossas vidas, a produzir em nós frutos de valor eterno. Que nenhum irmão aqui seja crente por tradição, mas que todos aqui busquem uma fé vigorosa em Cristo Jesus, para a gente fazer diferença, que Deus nos abençoe e nos guarde na sua graça e na sua infinita misericórdia. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo estejam com todos, aqui e agora, e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo
Cristo, espalhada pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.